João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era o pai, Manuel, ligando de manhã cedo para convocá-lo à sede da vinícola familiar em Douro. Venha imediatamente, filho. Há uma decisão importante sobre o futuro da empresa. O tom era grave, mas João sentiu um arrepio de excitação. Finalmente, depois de anos de dedicação, ele seria nomeado sucessor. Mal sabia que aquela ligação seria o início de uma traição que abalaria sua vida inteira. Ao chegar à antiga adega, o ar cheirava a carvalho e vinho envelhecido, um aroma que sempre o reconfortava. A família estava reunida na sala de reuniões, o pai, a mãe Isabel, os tios e o primo Miguel, que sorria de forma enigmática. Manuel pigarreou e anunciou sem preâmbulos: decidimos que Miguel assumirá a direção da vinícola. Ele representa os valores tradicionais que nossa família sempre defendeu. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Ele havia estudado enologia em Bordeaux, trabalhado incansavelmente nas vinhas, inovado com novos blends que aumentaram as vendas em 30%. Mas ali estava, sendo passado para trás pelo primo, um homem casado com filhos, que mal se envolvia nos negócios. O silêncio na sala era ensurdecedor. João olhou para a mãe, buscando apoio, mas ela desviou o olhar, murmurando algo sobre o bem da família. Miguel estendeu a mão, fingindo simpatia. Primo, você entende, não é? Precisamos de alguém que perpetue a linhagem. A palavra linhagem ecoou como um tapa. João sabia o que aquilo significava. Há meses, rumores sobre sua orientação sexual circulavam em sussurros. Ele nunca a havia escondido completamente, mas em uma família conservadora como a dele, ser gay era um pecado imperdoável. Ele saiu dali atordoado, dirigindo de volta para Lisboa com as mãos tremendo no volante. Em casa, João desabou no sofá, o apartamento moderno contrastando com a rigidez da tradição familiar. Ele ligou para Tiago, seu namorado há 2 anos, um professor de história na universidade. Eles me tiraram tudo, Tiago. Por causa de nós. Tiago chegou correndo, abraçando com força. Não é por causa de nós, é por causa deles. Sua família é presa ao passado. Mas João não conseguia parar de pensar nas noites em que ajudara o pai a podar as videiras, nos sonhos de expandir a vinícola para mercados internacionais. Agora, tudo isso pertencia a Miguel, que casara com a filha de um fornecedor influente, garantindo alianças tradicionais. A noite caiu sobre Lisboa, e João caminhou pelas ruas do Bairro Alto, o som de fado ecoando das tabernas. Ele se sentia traído não só pela família, mas por si mesmo, porque nunca confrontara abertamente os preconceitos. Tiago o encontrou em um bar, e eles conversaram até o amanhecer. Você tem que lutar, João. Processar, expor tudo. Mas João hesitava. Lutar significava destruir a família que amava, mesmo que ela o rejeitasse. Ele lembrou da infância, quando o avô o levava para colher uvas, dizendo: um dia, isso será seu. Aquela promessa agora era pó. No dia seguinte, João recebeu um e-mail do advogado da família, confirmando a transferência de ações para Miguel. Era oficial. Ele sentiu uma raiva surda crescer. Em vez de chorar, ele decidiu agir. Ligou para um antigo contato em uma vinícola rival em Alentejo, marcando uma reunião. Se eles não me querem, vou construir algo melhor. Tiago aprovou, mas avisou: cuidado, amor. Vingança pode custar caro. João ignorou o aviso, focado em provar seu valor. Mas no fundo, ele sabia que aquela decisão o colocaria em rota de colisão com a família. A tensão familiar escalou quando Isabel ligou, implorando para que ele aceitasse. Filho, é para o bem de todos. Miguel tem uma família, filhos para herdar. João explodiu: e eu? Eu não sou família. A mãe chorou, mas não recuou. Aquela conversa o deixou ainda mais isolado. Ele começou a questionar tudo: sua identidade, seu amor por Tiago, sua lealdade à tradição portuguesa que tanto valorizava. Em uma sociedade onde o catolicismo ainda influenciava as normas, ser gay não era apenas pessoal, era um ato de rebelião. João mergulhou no trabalho freelance, ajudando pequenas vinícolas com consultoria. Era libertador, mas solitário. Tiago apoiava, mas as discussões sobre o futuro aumentavam. Vamos casar, João. Mostrar ao mundo que somos normais.
Mas João temia a reação da família. Ele via nos jornais debates sobre direitos LGBT em Portugal, com o casamento igualitário já legal, mas o preconceito persistia em vilarejos como o de sua família. Uma noite, após uma briga com Tiago, ele dirigiu até o Tejo, contemplando as águas escuras. Vale a pena lutar por algo que me rejeita. Os dias viraram semanas, e João soube que Miguel estava mudando a vinícola, cortando custos, demitindo funcionários leais. Um antigo empregado ligou, pedindo ajuda. Senhor João, você era o coração daqui. Aquilo motivou. Ele decidiu confrontar o pai em pessoa. Viajando de volta ao Douro, o coração batia forte. Ao chegar, encontrou Manuel sozinho na adega. Pai, porquê? Manuel suspirou. Filho, a sociedade não aceita. Queremos netos, continuidade. João rebateu. Continuidade é inovação, não preconceito. A discussão foi acalorada, terminando com Manuel virando as costas. João saiu dali determinado a não voltar. Mas o golpe final veio quando Miguel espalhou rumores na comunidade vinícola, questionando a estabilidade de João. Clientes potenciais recuaram. Tiago, vendo o sofrimento, sugeriu terapia. Você precisa processar isso. João concordou, mas a dor interna crescia. Ele se via dividido entre o amor pela família e a necessidade de ser autêntico. Em uma sessão, o terapeuta perguntou: o que você sacrificaria pela aceitação? João não soube responder. Aquela dúvida o consumia, preparando o terreno para escolhas que mudariam tudo. João acordava todas as manhãs com um peso no peito, revivendo a reunião familiar como um pesadelo recorrente. Ele se jogou no novo projeto, uma parceria com uma pequena adega em Setúbal, focada em vinhos orgânicos. Vamos inovar, mostrar que tradição não é sinônimo de rigidez, disse a Pedro, o dono da adega, um homem progressista que não se importava com sua orientação. Tiago o ajudava nos fins de semana, provando blends e discutindo estratégias. Mas o sucesso inicial era ofuscado pela sombra da família. Uma carta chegou pelo correio, um convite para o casamento da prima, assinado por Isabel. Venha com alguém especial, dizia. João riu amargamente. Alguém especial? Como se eles aceitassem Tiago. Ele debateu internamente se iria. Tiago insistiu: vai e mostre quem você é. No dia do casamento, em uma igreja antiga de Porto, João apareceu sozinho. Miguel o cumprimentou com um abraço falso: primo, sem rancor, né? Os negócios são assim. João engoliu a raiva, mas durante a recepção, ouviu tios cochichando: pena que João não se casou. Teria sido perfeito para a empresa. A noite terminou em confronto. Bêbado, um tio o encurralou: você sabe por que perdeu, né? Homens como você não constroem famílias. João explodiu, gritando verdades que ecoaram no salão. Eu sou gay, sim. E isso não me torna menos capaz. O silêncio caiu, seguido de olhares chocados. Isabel chorou, Manuel o arrastou para fora. Você nos envergonhou. João rebateu: vocês me envergonharam primeiro. Ele saiu dali, dirigindo para Lisboa em lágrimas. Tiago esperava: você foi corajoso. Mas João se sentia vazio, como se tivesse perdido a família para sempre. Dias depois, a notícia se espalhou na comunidade vinícola portuguesa. Alguns apoiaram João, enviando mensagens de solidariedade, outros, conservadores, boicotaram sua nova parceria. Pedro alertou: isso pode nos afundar. João persistiu, mas o stress afetava seu relacionamento. Tiago queria mais compromisso: vamos morar juntos oficialmente. João hesitava, temendo mais rejeição. Em uma discussão acalorada, Tiago disse: você ainda busca a aprovação deles. Quando vai escolher a nós? João ficou em silêncio, questionando se valia a pena sacrificar o amor pela paz familiar. Ele decidiu tentar reconciliar. Ligou para a mãe, marcando um almoço em Lisboa. Isabela pareceu nervosa, pedindo perdão pela fraqueza. Seu pai é teimoso, mas te ama. João abriu o coração: mãe, eu amo Tiago. Ele é minha família agora. Isabela ouviu, lágrimas nos olhos, mas admitiu: a sociedade aqui no norte é dura. Miguel usa isso contra você.
Revelou que Miguel manipulava Manuel, espalhando mentiras sobre João para garantir o poder. Aquilo foi um choque, não era só preconceito, era ambição pura. Motivado pela revelação, João investigou. Descobriu e-mails onde Miguel difamava sua reputação profissional, alegando instabilidade emocional. Furioso, ele confrontou Miguel por telefone. Você me roubou tudo por ganância. Miguel riu, prove. A família acredita em mim. João desligou, planejando expor a verdade. Mas Tiago deteve, pense no custo. Sua mãe sofrerá. João lutava internamente, vingança ou perdão. Ele optou por reunir provas, contratando um investigador particular. Os dias eram tensos, com noites insones debatendo moralidade. Enquanto isso, a vinícola familiar enfrentava problemas. Miguel's decisões ruins levavam a perdas financeiras. Manuel ligou para João, pedindo conselho disfarçado. Filho, as vendas caíram. João ajudou, mas com condições, admita o erro. Manuel recusou, orgulhoso. Aquela recusa aprofundou a ferida. João se via em um limbo, ajudando de longe enquanto construía seu império. Em uma feira de vinhos em Lisboa, ele encontrou sucesso, seu plano orgânico ganhou prémios. Mas ao ver Miguel no evento, ignorado pelos colegas, sentiu uma mistura de pena e raiva. Tiago propôs uma viagem para Algarve, para relaxar. Lá, caminhando pelas praias, eles discutiram o futuro. Quero casar com você, João. Ele aceitou, sentindo liberdade pela primeira vez. Mas ao voltar, uma notícia abalou, Isabel hospitalizada por stress. Culpa o consumiu, suas ações contribuíram. Correndo para o hospital, encontrou a família reunida. Miguel o acusou, você causou isso com seu escândalo. João rebateu, você causou com sua ganância. Manuel interveio, pedindo paz. Naquele momento, João viu a fragilidade da família, questionando se valia destruir tudo. A recuperação de Isabel trouxe reflexões. Ela confessou a João, eu errei em não te defender. Ele perdoou, mas manteve distância de Miguel. O conflito interno persistia, ser autêntico custava caro, mas mentir era pior. Em terapia, ele explorou as raízes do preconceito português, enraizado em história e religião. Portugal evoluiu, mas famílias como a minha não. Tiago apoiava, mas pedia decisões firmes. João decidiu expor Miguel's mentiras em uma reunião familiar. A reunião foi explosiva. João apresentou provas, e-mails, testemunhas. Miguel negou, mas Manuel viu a verdade. Você me manipulou, sobrinho. Miguel saiu furioso, ameaçando processos. João sentiu vitória, mas o preço era alto, a família dividida. Isabel chorou de alívio, Manuel pediu perdão. Filho, volte. João hesitou, só se aceitarem Tiago. O silêncio de Manuel doeu. Ele saiu dali, sabendo que a batalha continuava. Os meses seguintes foram um turbilhão para João. Com Miguel exposto, a vinícola familiar balançava. Manuel o convidou de volta como consultor, mas sem poder real, prove seu valor novamente, disse o pai. João aceitou, mas com reservas. Trabalhando remotamente de Lisboa, ele inovava enquanto lidava com o backlash social. Amigos da família o evitavam em eventos, sussurrando sobre o escândalo gay. Tiago o incentivava, ignore-os. Foca em nós. Uma oportunidade surgiu, uma conferência internacional de vinhos em Lisboa, onde João apresentaria seu projeto orgânico. Lá, ele encontrou aliados progressistas, incluindo um investidor espanhol que admirava sua coragem. Sua história inspira, disse o homem. Mas Miguel apareceu, sabotando sutilmente, espalhando rumores nos bastidores. João confrontou-o, pare com isso. Você já perdeu. Miguel sorriu, a família é minha agora. Aquela ameaça reacendeu a raiva. Em casa, Tiago planejava o casamento. Vamos fazer discreto, em Sintra. João concordava, mas temia a reação familiar. Ele convidou os pais, mas Manuel recusou, não posso aprovar isso. Isabel veio sozinha, chorando de felicidade misturada à tristeza. O casamento foi lindo,
com vistas para o castelo, mas a ausência do pai pesava. Tiago sussurrou: somos suficientes. João assentiu, mas o vazio persistia. Pós-casamento, João enfrentou mais desafios. A mídia portuguesa pegou a história, herdeiro gay luta contra a tradição familiar. Artigos debatiam preconceito em negócios familiares. Alguns elogiavam João, outros o vilanizavam como destruidor de valores. Ele deu entrevistas, expondo a hipocrisia: Portugal é moderno, mas o interior ainda vive no século passado. O apoio público cresceu, mas em casa, Manuel ligava irritado: você nos expôs ao ridículo. Miguel contra-atacou, processando João por difamação. O tribunal em Porto foi tenso. Advogados questionavam sua vida pessoal: sua orientação afeta sua credibilidade. João defendeu-se: minha orientação é irrelevante. A verdade é. Tiago o apoiava no tribunal, segurando sua mão. A juíza decidiu a favor de João, citando evidências claras. Miguel perdeu, mas prometeu vingança: isso não acaba aqui. A vitória judicial trouxe alívio, mas estresse. João sofreu ansiedade, questionando escolhas. Em terapia, ele explorou: perdi minha família por ser eu mesmo. O terapeuta respondeu: você ganhou autenticidade. Tiago notava a mudança: você está mais forte, mas distante. Eles brigavam mais, sobre prioridades. João se via dividido: amor versus legado. Uma crise na vinícola familiar forçou a ação. Com dívidas crescendo por erros de Miguel, Manuel pediu ajuda plena. Volte como diretor. João negociou: aceito meu casamento. Manuel relutou, mas cedeu, por Isabel. João retornou ao Douro, reconectando com as vinhas. Mas Miguel sabotava internamente, demitindo aliados de João. O confronto inevitável veio em uma reunião: saia, Miguel. Manuel apoiou João, banindo o primo. Com Miguel fora, João assumiu, inovando. Vendas subiram, mas o preço pessoal era alto. Isabel melhorou, mas Manuel permanecia distante sobre Tiago. Em uma ceia de Natal, João trouxe Tiago. Tensões surgiram, tios conservadores saíram cedo. Manuel tentou: bem-vindo, Tiago. Mas o desconforto era palpável. João questionava: valeu a pena? Sociedade portuguesa reagia misto. Grupos LGBT o viam como herói, conservadores, ameaça. João participava de painéis, debatendo igualdade. Preconceito custa vidas e negócios. Tiago orgulhava-se, mas pedia equilíbrio: não sacrifique nossa vida. João prometia, mas o trabalho consumia. Um dia, Miguel reapareceu, pedindo perdão falso. Vamos dividir. João recusou: você escolheu traição. Miguel partiu, deixando ameaças veladas. João fortaleceu a empresa, mas o medo persistia. Em uma viagem à Madeira com Tiago, ele refletiu: perdi inocência, ganhei força. Tiago concordou: e amor verdadeiro. A história de João inspirava outros. Um jovem funcionário confessou ser gay, buscando conselho. João ajudou, sentindo propósito. Mas o conflito interno não acabava: família aceitava superficialmente, sociedade evoluía devagar. Ele se perguntava se as escolhas foram certas, preparando para mais batalhas. Com a vinícola estabilizada, João focava em expansão. Ele lançou uma linha de vinhos inclusivos, com rótulos celebrando diversidade. Para todos os amores, dizia o slogan. A campanha viralizou em redes sociais portuguesas, atraindo turistas LGBT para tours no Douro. Manuel resmungava: isso é negócio ou ativismo? João respondia: ambos. É o futuro. Isabel apoiava, orgulhosa da resiliência do filho. Mas sombras persistiam. Miguel, agora em uma vinícola rival, lançava campanhas difamatórias, acusando João de usar orientação para marketing. Clientes conservadores boicotavam. Em uma feira em Madrid, rivais zombavam: o vinho gay do Douro. João defendia-se em painéis: qualidade não tem gênero. Tiago acompanhava, mas preocupava-se: você está se expondo demais. Em casa, o casamento enfrentava testes. Tiago queria filhos, sugerindo a adoção.
Vamos construir nossa família. João hesitava. E se me rejeitar? Discussões viravam brigas. Uma noite, Tiago explodiu. Você ainda vive para agradá-los. João admitiu. Tenho medo de perder tudo de novo. Eles buscaram terapia de casal, explorando inseguranças. Traição familiar deixa cicatrizes, disse a terapeuta. Uma surpresa veio. Manuel sofreu um infarto leve. No hospital, ele confessou a João: errei com você. Medo do que diriam. Lágrimas rolaram. Aceito, Tiago. Venham jantar. A reconciliação foi gradual. No jantar, Manuel conversou com Tiago sobre história, encontrando pontos em comum. Isabel sorria, finalmente. João sentiu paz, mas questionava a sinceridade. Miguel escalou a rivalidade, sabotando fornecedores da vinícola de João. Descobertas provas levaram a novo processo. No tribunal, Miguel admitiu: era pessoal. Perdeu novamente, mas o dano estava feito, perdas financeiras. João demitiu traidores internos, fortalecendo lealdade. Não tolero traição, declarou. Sociedade evoluía. Lei portuguesa fortalecia direitos LGBT, inspirada em casos como o de João. Ele testemunhou em audiências parlamentares: preconceito destrói famílias. Aplausos vieram, mas ameaças anônimas chegavam. Tiago insistia em segurança: não vale morrer por isso. João contratou proteção, mas o paranoia crescia. Em uma viagem a Açores, eles relaxaram. Tiago propôs: deixa a vinícola se quiser paz. João recusou: é meu legado. Voltando, uma crise, incêndio na adega, suspeita de arson. Investigação apontou Miguel. Preso, ele confessou ódio: você roubou meu lugar. João visitou-o na prisão: você se destruiu sozinho. Miguel cuspiu: gay como você não merece. O incidente uniu a família. Manuel transferiu o controle total a João: você provou. Mas o preço, estresse, levou João à depressão. Tiago apoiava: descanse. Em retiro, João refletiu sobre sacrifícios, amor, saúde, paz. Valeu. Ele emergiu mais forte, focando em equilíbrio. Novos desafios: a adoção. Processo árduo em Portugal, com burocracia e preconceito. Juízes questionavam: estável para criança. João lutava, usando influência. Finalmente, aprovaram. O filho, Pedro, trouxe alegria. Família aceitou, Manuel virando avô carinhoso. Mas Miguel, livre, ameaçava de longe. João via o ciclo: traição leva a crescimento, mas com custo. Em entrevista, disse: sociedade muda, mas corações demoram. Tiago concordava: nós mudamos o nosso. A história de João inspirava, mas ele questionava escolhas diárias. Com Pedro na família, a vida de João ganhou novo propósito. O menino, de 5 anos, corria pelas vinhas, revivendo memórias de João. Tiago ensinava a história, enquanto João mostrava a enologia. Manuel visitava, contando histórias antigas. Neto, um dia isso será seu. João sorria, vendo o ciclo quebrado. Mas passado assombrava. Miguel, solto, montava nova vinícola, usando contatos conservadores. Campanhas atacavam: vinhos tradicionais versus agenda woke. Vendas de João caíam em regiões rurais. Ele contra-atacava com parcerias inclusivas, aliando-se ao ONGs LGBT. Diversidade é força, declarava em conferências. Conflito interno surgia com Pedro. Escola em Lisboa expunha-o a bullying: seus pais são estranhos. João confrontava diretores: ensino tolerância. Tiago confortava Pedro: amor é amor. João questionava: trouxemos ele para isso. Culpa o consumia, levando a noites insones. Isabel adoeceu novamente: câncer. No hospital, ela confidenciou: orgulhosa de você, filho. Lutou pelo certo. Morte dela abalou todos. Funeral reuniu família, menos Miguel. Manuel chorou: perdemos tempo com bobagens. João consolava, mas dor aprofundava reflexões: vida é frágil, vale brigar.
Pós-funeral, Manuel mudou, apoiou causas de João, doando para direitos LGBT. Por Isabel. João sentiu redenção, mas Miguel atacava online, expondo detalhes pessoais. Privacidade violada, João processava novamente. Vitória, mas fadiga crescia. Tiago sugeria, venda a vinícola, viva em paz. João resistia, é quem sou. Uma oportunidade, oferta de compra por multinacional. João debateu, liberdade versus legado. Rejeitou, optando por a expansão sustentável. Pedro inspirava, papai, faça vinhos felizes. João ria, mas pressão social persistia. Em debate TV, enfrentou conservadores, tradição evolui. Aplausos, mas atas ameaçavam. Tiago enfrentava burnout, lecionando e criando Pedro. Preciso de você mais presente. João prometia, mas trabalho consumia. Briga culminou, escolha, família ou vinícola. João escolheu equilíbrio, delegando tarefas. Reconciliação fortaleceu laços. Miguel esqueda final, falência por má gestão. Pediu ajuda a João, primo, por favor. João recusou, você colheu o que plantou. Mas ajudou anonimamente, por misericórdia. Ato questionável, certo perdoar traidor. Sociedade portuguesa celebrava progresso, paradas para ir em Lisboa cresciam. João marchava com família, Pedro acenando bandeiras. Manuel juntava-se, aprendi tarde. João via mudança, mas custo pessoal, amigos perdidos, saúde abalada. Em retiro familiar, refletiam. Tiago perguntava, feliz? João, sim, apesar de tudo. História deles inspirava livros, filmes. Mas João sabia, luta continua. Ele se perguntava se decisões foram sábias, preparando para futuro incerto. Anos passaram, e João via Pedro crescer, agora adolescente questionando identidade. Pai, e se eu for diferente? João respondia, seja quem for, te amamos. Tiago sorria, orgulhoso da resiliência. A vinícola prosperava, símbolo de inclusão em Portugal. Manuel envelhecia, confidenciando arrependimentos, desperdicei anos com preconceito. Morte dele trouxe luto, mas legado, testamento deixando tudo a João e Pedro. Miguel, quebrado, reaparecia no funeral, desculpe. João perdoava, vá em paz. Ato final de misericórdia. Com controle total, João inovava globalmente, exportando para a Europa e além. Mas desafios sociais persistiam, leis anti-LGBT em outros países afetavam negócios. Ele advocava internacionalmente, igualdade é universal. Em casa, Tiago e João celebravam o aniversário de casamento. Pedro trazia namorada, mas confidenciava ser bi. Apoio incondicional fortalecia laços. João refletia, paguei caro, mas ganhei liberdade. Sociedade evoluía, mas bolsões de preconceito permaneciam. João liderava a Fundação para Jovens LGBT, ajudando outros como ele. Histórias de superação motivavam, mas fadiga acumulada levava à aposentadoria parcial. Hora de Tiago e Pedro. Em viagem final a Cabo Verde, família relaxava. João contemplava, escolhas definem-nos, mas com preço. Ele se perguntava, foi certo priorizar a autenticidade sobre tradição familiar?